Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana uma entrevista inédita para você. Nós estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Cálculo renal, conhecido popularmente como pedra nos rins, é um quadro agudo que se instala mais nos homens do que nas mulheres e geralmente provoca uma dor inesquecível. Os livros antigos de medicina diziam que é a dor mais próxima do parto que os homens podiam sentir. E hoje, para falar deste assunto, o programa Pergunte ao Doutor recebe o médico urologista Dr. Fábio Rodrigo Borges. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Oi, tudo bem? É um prazer poder participar desse programa. Ainda mais com um assunto tão prevalente, que acomete uma parcela importante da população e com um quadro álgico muito importante. Então, estou bem contente de poder estar participando aqui hoje. Dr. Fábio, para começo de conversa, o que é o cálculo renal? O cálculo renal é o que vulgarmente é chamado de pedra mesmo. Ele é um composto misto, ele não é um único componente. Ele é formado por múltiplos componentes minerais que formam um material sólido, duro, que no caso é formado no rim, que é o assunto que a gente está falando, e que tem graus de dureza diferentes. É igual na natureza, você tem um fragmento inicial que vai acoplando outros minerais em cima e formando a pedra, que é o que é vulgarmente chamado mesmo. Doutor, como e por que se forma o cálculo renal? O cálculo renal ele é multifatorial. Ele não tem um fator único de formação. Então, assim, são várias situações. Um sedentarismo, obesidade, a dieta desregrada, história familiar, pessoal, né? Ou familiar, no caso de primeiro grau, pais e mães, baixa ingesta hídrica. E ele é formado no caso assim, eu sempre exemplifico, todo líquido tem um coeficiente de solubilidade, onde ele consegue dissolver um sal até um certo limite, naquela temperatura X. Depois desse ponto, ele não vai conseguir dissolver mais. Eu sempre exemplifico com um copo de água e tu colocar uma colher de sal e misturar bem, vai desaparecer o sal e tu não vai enxergar nada a olho nu. Se tu for colocando sal, mais, mexer, chega uma hora que tu pode mexer o quanto quiser naquela temperatura que não vai dissolver, sempre vai sedimentar. De modo similar acontece no rim. O rim também é um líquido, onde vão ter sais diluídos. Se você tem uma concentração de sal maior que essa solubilidade, ele acaba sedimentando no rim e forma uma matriz de litíase, que é um primeiro início de cálculo. Dali em diante, se tu mantém esses fatores de risco, uma baixa ingesta hídrica, por exemplo, a tendência é só ir agregando mais cálculos em cima e aumentando de tamanho. Doutor, agora uma curiosidade. Esse cálculo renal, geralmente ele acomete os dois rins ou não necessariamente? Não necessariamente, não tem um padrão assim. Cada rim tem funções um pouquinho diferenciadas, uma um pouco superior ao outro. Sempre, no caso, os dois funcionam muito bem, se tiver nenhuma alteração, alguma doença renal, mas uma é sempre superior ao outro. Então tem um pouquinho mais de tendência de fazer de um lado do que do outro, mas não é uma regra. O paciente pode ter de um lado só, assim como pode ter dos dois lados, ou do outro, aparecer num lado no momento e em outra situação da vida aparecer em outro lado. Não tem um padrão. Tá? Doutor, uma outra questão.
ouve-se falar muito em crise de cálculo renal. Existe um intervalo para que isso aconteça? Porque eu, por exemplo, eu tenho, esses dias inclusive, fui parar no pronto-socorro, fui atendido pelo Dr. Fábio, mas o último episódio, se não me falha a memória, já tem pelo menos uns 5 anos. Isso é normal de acontecer com todo esse intervalo? Todo paciente que tem cálculo, ele tem uma chance de recorrência de 50% dentro de 10 anos. Então, tem a chance já de dentro de 10 anos tu ter uma nova crise. Mas não tem um padrão de tempo. Esse padrão de tempo depende muito dos fatores que estão te levando a formar cálculo. Por exemplo, tu tem um cálculo por alguns fatores X, dieta, baixa ingesta hídrica. Se tu mantiver isso, mesmo depois de eliminar um cálculo, provavelmente tu vai formar um outro em curto espaço de tempo. Caso tu mude essa rotina, a tendência é que esse espaço se prolongue ou até não forme mais cálculo. Então, a investigação depois que vai dizer e vai tentar diminuir a chance de recorrência. Doutor, e como se sabe exatamente qual é a substância de que é constituído o cálculo? O cálculo ele é multielementar, ele não é formado por um único mineral. Assim como os minerais na natureza, ele tem uma matriz e uma predominância de um mineral X, mas não é exclusivo daquele mineral. Por exemplo, tem cálculo que vai ter 80% de oxalato de cálcio e 20% de outros minerais. Então, com isso, você vai tentar determinar a substância predominante. Como é que faz? Tem duas formas. Quando o paciente já tem um cálculo ou tem história de litíase, você pode fazer uma investigação metabólica. Um dos exames, por exemplo, é a urina de 24 horas, que vai coletar essa urina por 24 horas e vai analisar todos os compostos, citrato, oxalato e assim sucessivamente, vários minerais, e ver se algum deles está acima do limite normal. Ou o citrato, por exemplo, que é um protetor para cálculo, ajuda a dissolver mais a parte dos cálculos relacionados a cálcio, em baixa quantidade. Então ali tu consegue determinar e tentar até tratar o paciente. Outra forma, quando o paciente expeliu o cálculo natural e guardou a pedra, ou se durante uma cirurgia a gente fez a cirurgia e retirou algum fragmento, dá para mandar para uma espectroscopia de massa e ali tentar determinar o mineral predominante do cálculo. Bem, doutor, então quando se fala de exame de urina, não é esse exame de rotina que se faz, a urocultura, é um exame totalmente diferente. Exatamente. Tem o exame de urina, que é um exame feito na emergência, ele dá alguns parâmetros para nós, mas para análise imediata. Ele não consegue determinar o cálculo, ele às vezes vê cristais de oxalato de cálcio. Não quer dizer que tu tem cálculo, quer dizer que tu está eliminando oxalato, talvez um pouco acima do normal, às vezes numa quantidade não suficiente para fazer cálculo. Não quer dizer que tu tenha nenhum tipo de cálculo renal ou uretral. E a urocultura também é para investigação de infecção com bactérias. Esse outro exame é uma urina que é coletada 24 horas, então descarta a urina da manhã e dali em diante toda a urina do dia, até a próxima urina da manhã do outro dia, é coletada num frasco. E então toda essa quantidade de urina, que vai ser 1,5 litro, 2 litros, depende do paciente, vai ser enviada para o laboratório para analisar a quantidade diária de eliminação de substâncias. Aí é bem diferente, são coletas diferentes, o exame é diferente, a função é diferente, então não vai vir com um monte de coisa que nesse exame vem. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Fábio Rodrigo Borges. Estamos falando no programa de hoje sobre cálculo renal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaudoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. A gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Fábio Rodrigo Borges. No programa de hoje estamos falando sobre cálculo renal. Doutor, por que os cálculos têm tamanhos variados? O tamanho do cálculo é relacionado à manutenção do estilo de vida. Como até eu comentei anteriormente,
A partir do momento que tu forma uma matriz de cálculo, ele vai aumentando se tu tiver o fator de risco que está acometendo que fez formar esse cálculo. Então, exemplificando, paciente que toma pouca água é um exemplo de um fator de risco para a formação de cálculo. Então, se tu pega e tem uma matriz e continua ingerindo pouca água, a tendência desse cálculo é aumentando. E os tamanhos são os mais variados, né? A gente pega pacientes, como foi o teu caso, que são milímetros, até paciente com cálculos de 5, 6, o máximo que eu vi na minha rotina até agora foi 7 centímetros, que é praticamente o tamanho um pouco superior até uma bolinha de golfe. E esses cálculos são conhecidos como os cálculos coraliformes, que acometem um rim inteiro e pode levar um monte de dano renal. Então os tamanhos são variados de acordo com os fatores predisponentes para a formação e que vão manter o crescimento desse cálculo. Agora, doutor, a gente sabe que todos nós, seres humanos, nós precisamos, né, da ingesta líquida, principalmente a água, né? No caso de um paciente que tenha o cálculo renal, daquele indivíduo que tenha o cálculo renal, ele precisa prestar muita atenção nessa questão e precisa realmente se hidratar? Ah, com certeza. Esse paciente é fundamental. Um dos fatores de proteção, existem outros, como o citrato, por exemplo, que é um mecanismo que aumenta a dissolução do cálcio na urina. Mas um dos fatores que o paciente pode controlar, por exemplo, história genética não tem o que fazer, veio da história genética que tem a informação, mas um dos fatores que ele pode controlar é justamente a ingesta hídrica. Quando tu aumenta a ingesta de água, tu aumenta consequentemente a produção de urina. Se tu está urinando mais, você tem mais folga no coeficiente de solubilidade para dissolver os sais. Então nada vai sedimentar a princípio. Então isso facilita tanto a prevenção da formação de cálculos, quanto o aumento dos cálculos que já existem. Então a hidratação é fundamental. O paciente tem que ingerir água, um volume suficiente para produzir de 1,5 litro a 2 litros de urina por dia. Então ele vai ter que tomar em média, depende do paciente, 2,5 litros, até 3 de água, mas isso depende do porte do paciente e é muito relativo a cada um. Doutor, por exemplo, eu tenho 80 quilos. Qual a quantidade de água ideal por dia? Então, não tendo nenhum fator de risco cardíaco ou doenças renais crônicas que tenham uma limitação de ingesta hídrica, o ideal é pelo menos 2 litros, o padrão, o que sempre fala 2 litros, mas isso varia com o peso e a altura. No teu caso, 2 litros a 2,5 litros de água ao dia, distribuídos ao longo do dia. Isso é uma coisa que eu sempre explico para os pacientes. Não adianta ir lá e tomar 2, 3 copos de imediato, que não vai fazer a função que tu necessita. Tua função é manter um débito urinário alto ao longo do dia, uma produção de urina ao longo do dia e uma hidratação adequada. Então é 2,5 litros divididos ao longo do dia. Então eu sempre falo, anda com a garrafinha no bolso e toda hora vai tomando um golinho de água. Os primeiros 2 dias, geralmente a pessoa sente uma dificuldade porque ela não está acostumada, mas vira um hábito tão comum que depois a pessoa não percebe mais e sente falta quando já está acostumada a ter essa ingesta hídrica. Bem, doutor, e uma outra questão, aquele indivíduo que teve uma crise de cálculo renal, como é que deve ser essa ingesta de água? Ele tem que tomar mais água nesse caso? Não, isso... Antigamente acreditava-se que sim. Acreditava-se que tu ingerir mais água ajudava a expelir o cálculo. Só que foi visto que não. O mecanismo que faz o cálculo sair não é a produção de urina, não é aquela pressão hídrica que vai ter no ureter, e sim a peristalse. Tudo no corpo, no intestino, assim como o ureter, ele tem uma peristalse, que é o movimento do ureter, onde vai levando a urina, abrindo, e essa peristalse que faz jogar o cálculo para frente, e não o líquido. Então, o que acontece? Se tu tomar mais água que o normal, tu vai ter mais produção de urina. Consequentemente, tu vai aumentar a pressão hídrica montante ao cálculo, vai ter uma dilatação renal maior e vai piorar a tua dor. Então, tu não deve tomar mais água, tu deve tomar o normal. Também não pode parar, mas tu deve tomar o teu normal. Não a mais, não a menos, o suficiente para te manter a hidratação, porque se tu tomar mais, consequentemente, tu vai piorar a tua dor e não vai estar ajudando a sair o cálculo. Doutor Fábio, quais são as características da dor provocada pelo cálculo renal? Então, a principal característica dela é uma dor aguda. Isso é o paciente está bem e 10 minutos depois ele está morrendo de dor. Ele inicia subitamente. Isso é uma das principais características. Uma outra característica é que ela é unilateral. Ela não começa, a não ser que seja um azar de 2 cálculos simultâneos, mas a principal característica dela é dor de um lado, ou lombar esquerda ou lombar direita. E a primeira do início da dor é lombar, e conforme esse cálculo vai migrando, ele tem uma certa migração da dor também. Então ele vai para a parte anterior da barriga, e quando está bem no final do canal do ureter, o canal que liga o rim com a bexiga, bem no finalzinho, próximo à bexiga, aí ela começa uma dor irradiada, no caso dos homens,
vai para o testículo, do mesmo lado da dor, e da mulher para os lábios vaginais. Então, a gente consegue ter uma ideia, não é exato, mas de onde está o cálculo de acordo com a dor. Lombar está alto, está lá em cima ainda, conforme for andando o ureter médio um pouquinho para frente, quando está bem no finalzinho tem essa dor irradiada. Além de sintomas como dor para urinar, no finalzinho tem é mais floreado um pouco o quadro. Doutor Fábio, e essa dor aguda, ela tem a ver com o tamanho da pedra? Não necessariamente. A dor é muito subjetiva. Ela é diferente da temperatura, que tu vai lá, pega o termômetro, coloca e vê um número X dizendo que tem febre ou não tem. A dor de cada paciente é diferente. Na faculdade até a gente aprende. Sempre acredita na dor do paciente, por mais insignificante que pareça, para o paciente pode ser muito importante. Então a dor é subjetiva. E não tem relação com o tamanho do cálculo. Às vezes o cálculo pequeno, pouco obstrutivo num paciente, pode ter muita dor, assim como um cálculo grande no ureter e muito obstruído de um outro paciente, ele pode estar uma dorzinha leve. Que a gente até brinca, eu não sei como é que tu tá assim, como é que tu consegue estar tão tranquilo com esse cálculo desse tamanho. Então tem essa diferença, é muito subjetiva a dor. Então não tem relação com o tamanho. Tem um pouco de relação com o grau de obstrução. Por exemplo, se ele é totalmente obstruído, pensando em situações iguais, cálculos do mesmo tamanho, no mesmo ureter, na mesma posição, um cálculo que está obstruindo 100%, que está com uma hidronefrose bem grande, que é dilatando o rim, esse vai ter mais dor, provavelmente, que um paciente que o cálculo não está obstruindo. Então tem essa diferença, mas não é mais com a posição e o grau de obstrução. Doutor, e existem outros sintomas associados? O principal, que todo mundo conhece, é a náusea e vômito. Ele não é causado pelo cálculo, mas a dor é tão intensa, a dor é tão forte que causa reflexo de vômito. Então ele é um sintoma relacionado à dor, que daí vai causar o reflexo do vômito no paciente. Bem, doutor Fábio, eu preciso me reportar o dia que eu fui ao pronto-socorro e fui atendido pelo doutor. E o doutor me pediu então uma tomografia, me pediu o exame de sangue e também me pediu o exame de urina. Isso é padrão, doutor? São os exames iniciais de rastreio. A tomografia, por exemplo, é o padrão ouro para diagnóstico de litíase. Ele é o exame que vai nos dar a maior quantidade de informação, como posição do cálculo, altura do canal que ele está, do ureter, tamanho, tanto longitudinal como transversal, dureza do cálculo, ele consegue nos dizer se ele é um cálculo mais duro ou mais mole. Então é o exame padrão ouro. Tem outros exames auxiliares, ultrassom, o raio-x, mas não são tão sensíveis como a tomografia. O exame de urina e exame de sangue, o hemograma na emergência, são para outras situações, para a gente, por exemplo, excluir um quadro infeccioso associado. Então o hemograma, se vier com uma leucocitose muito importante, a gente tem que ficar atento para um quadro de uma pielonefrite obstrutiva. E o exame de urina então, nos dá situações indiretas. Por exemplo, o sangramento que vai aparecer na urina associado a uma dor súbita é um fator indireto que pode ter um cálculo ali, não nos dá certeza, mas dá um indício bem importante. Já tinha história clínica associada com sangramento na urina, a chance é grande. Aí vem a tomografia que nos complementa. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Fábio Rodrigo Borges. Estamos falando no programa de hoje sobre cálculo renal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. No próximo bloco, vamos falar sobre os tratamentos. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vovó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista.
né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz, né? Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Fábio Rodrigo Borges. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre cálculo renal. Agora a gente vai falar sobre tratamentos, mas antes mesmo de falar em tratamento, doutor, deixa eu te perguntar, a pessoa que já eliminou o cálculo está curada ou ainda necessita de exames e cuidados? Curada daquele cálculo. A princípio, a doença é uma doença crônica. Quem tem é um paciente formador de cálculo e tem isso a vida inteira. Então tem que acompanhar. Por quê? Tem que ver o fator que levou à formação daquele cálculo. Então ele vai necessitar de uma investigação metabólica, avaliar os fatores de vida dele, se ele é sedentário, se tem obesidade, ou todos os fatores associados, tentar identificar as causas que estão levando à formação e fazer o acompanhamento com um tratamento, seja dietético, assim como medicamentoso. Então vai necessitar de um acompanhamento para ver se não tem nova formação de cálculo, até para evitar o quadro de dor. Às vezes tu pega um cálculo no início, formando, tem outras opções terapêuticas para prevenir aquela crise obstrutiva que acontece. Então ele tem que seguir um acompanhamento, tem que fazer uma investigação, não precisa ser tão espaçado de 3 em 3 meses, 6 meses, mas anualmente é sempre interessante ter um acompanhamento com o urologista devido a o quadro crônico que existe. Doutor, uma outra questão, no passado se dizia que pessoas com cálculo renal deviam evitar a ingestão de cálcio, portanto não podiam tomar leite, comer queijo, etc. Esse conceito ainda se sustenta? A alimentação interfere de alguma forma na doença? Então, tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também. Então, antigamente acreditava-se, era muito radical, que quem tinha formação de cálculo, principalmente relacionado ao cálcio, não podia comer nada relacionado ao cálcio, que ia acontecer a formação de pedras, né? Só que foi visto que, com o tempo, que o corpo ele vai ter algum estímulo e vai tentar sempre manter um padrão de cálcio no sangue. Se tu para de ingerir e repor, automaticamente o corpo vai começar a recrutar cálcio de outros lugares. O principal lugar é o osso. Então foi visto que isso pode levar a outras doenças, então não vale a pena. Tem, lógico, uma relação com a dieta, tem relação com alguns alimentos, por exemplo, que formam oxalatos, entre eles refrigerantes à base de cola, nozes, café, chá preto, etc. Vários outros alimentos que também predispõem. Então tem uma relação dietética, então tem que controlar a quantidade que tu come. O cálcio também. Se o teu cálculo for predominantemente relacionado ao cálcio, tu tem que cuidar com a alimentação, mas não zerar. Tu vai ter que fazer uma certa restrição, mas não tirar o cálcio da tua alimentação. Tu precisa de uma reposição diária mínima, assim como os outros alimentos. Não é porque tu forma cálculo relacionado ao oxalato que tu vai deixar de tomar refrigerante, mas tu tem que dosar. Tudo que é demais é ruim. A palavra de ordem, moderação. Moderação, exatamente. Doutor Fábio, em geral as pessoas não sabem que urina concentrada bem amarela é sinal de desidratação. Qual é o papel da ingestão de água para manter a saúde do trato urinário? Inclusive algumas pessoas se queixam do odor urinário. O porquê disso, doutor? Isso é bem comum. O paciente, até não no quadro relacionado a litíase, mas relacionado à infecção. Tem muita gente que chega no consultório perguntando assim, minha urina está com odor muito fétido, eu acho que eu estou com infecção. E não é necessariamente. O fosfato é uma coisa que dá bastante odor na urina. E isso é muito relacionado à alimentação. Cada pessoa tem uma diferente excreção de fosfato e quanto mais fosfato, mais odor forte na urina. Então não é uma relação direta com infecção. E realmente a urina mais amarela, que eu sempre pergunto, quando eles chegam com essa queixa, eu pergunto, e como é que está a cor da urina? Eles falam, quase uma Coca-Cola, tá ruim, tu tem que tomar água, eu sempre falo. Porque quanto mais perto do citrino esteja, um amarelinho clarinho, aquele amarelinho ouro, assim, sabe, bem levezinho, é o ideal. Daquilo para mais transparente é o perfeito.
Começou a ficar muito amarelo, significa que tu está ingerindo pouca água. Teu rim está excretando muita coisa em pouca água, por isso a coloração. Doutor, uma outra questão. A gente sabe que o paciente diabético ele vai várias vezes ao banheiro durante o dia. Para uma pessoa normal que não tem o diabetes, quantas vezes é necessário ele ir ao banheiro? Qual a frequência? O normal que a gente espera diariamente é em média 4 a 5 vezes ao dia. O volume urinário produzido ao dia geralmente é 1,5 litro até 2. Como a gente falou, em alguns casos especiais a gente aumenta para diminuir a incidência de cálculo. Geralmente a micção ela tem uma média de 350 ml, esse é o padrão de urina. Então o normal é sempre 3, 4, 5 vezes ao dia. 4, 5 vezes, isso é o ideal, ao longo do dia. Acordando às 8 da manhã até umas 10 da noite. E algumas patologias aumentam a frequência dessa urina. E, no caso, em outra situação a gente explica, mas a hiperplasia prostática é um caso bem específico, que o paciente começa a encurtar essas idas ao banheiro durante o dia e começa a levantar à noite para ir no banheiro. Então, quando tem isso aí, sempre tem que ficar alerta que alguma coisa alterada no trato urinário tem. Bem, doutora, no início desse bloco, eu havia comentado que nós iríamos entrar no mérito dos tratamentos. Quais os tratamentos utilizados contra o cálculo renal e como cada um deles é indicado, doutor? Então, existe uma infinidade, várias formas de tratamento. Entre eles, existe o tratamento conservador, para prevenção, que é, no caso, a mudança de estilo de vida, no caso, emagrecimento, tirar o sedentarismo, praticar atividade física, ingesta hídrica, cuidar da dieta. Esse é o basal. Tratamento medicamentoso, para alguns casos selecionados. E tem as indicações cirúrgicas. Aí tem várias formas de tratamentos. Cálculos, como eu citei, cálculos muito grandes, como 5 a 7 centímetros, que a gente falou, esses cálculos nunca vão ser expelidos. E eles têm uma indicação cirúrgica clássica. Então, existem cirurgias que a gente faz com uma punção lateral, que se chama nefrolitotripsia percutânea, que a gente entra com uma câmera por aqui, a gente dilata, faz um canalzinho, entra com uma câmera ali e quebra o cálculo em vários fragmentos e vai tirando. E vai removendo tudo, tenta tirar tudo, ou no máximo que puder de cálculo durante um certo período de cirurgia. E os cálculos ureterais, que são os cálculos que estão no canal, esses geralmente são quadro agudo, são os pacientes que vão na emergência, o paciente que chega com dor. E dor refratária é uma indicação. O paciente que teve dor, tentou em casa a terapia expulsiva, que a gente aguarda no máximo 30 dias. Se não sair em 30 dias, ele cai na indicação cirúrgica também. Mas durante esses 30 dias ele não aguentou de dor, ele tem uma indicação cirúrgica. Aí também é feito por câmera, geralmente pela uretra, a gente entra na bexiga, onde tem os dois meatos ureterais, direito e esquerdo. A gente vai subir até o cálculo, vai fragmentar ele em vários pedaços e remover. Não tem corte, diferente dessa do rim, que tem um cortinho de 1 centímetro. Essa cirurgia não tem corte. O paciente fica com um catéter depois. Muitas vezes, são poucos casos selecionados que conseguem ficar sem o catéter. Mas não tem corte nenhum. No outro dia sai de alta, o catéter não impede nenhum tipo de atividade física. Então, é um tratamento muito bom. Faz a cirurgia e o paciente no outro dia está de alta e se ele quiser correr, nadar, ele pode. Bem, doutor, então são várias técnicas cirúrgicas, né? Não, tem muitas. E isso é individualizado. O paciente tem que consultar com a gente e ali a gente vai definir a melhor forma de tratamento para ele. Cada paciente, cada cálculo, cada localização do cálculo vai determinar um tipo de tratamento. Então é muito individualizado. Mas técnicas tem variadas. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico urologista Dr. Fábio Rodrigo Borges. Dr. Fábio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha sido informativo e esclareça dúvidas das pessoas que estiverem assistindo. E para ter a noção que o cálculo renal é uma doença prevalente e necessita de uma atenção especial, então o paciente que teve cálculo precisa de um acompanhamento. Então agradeço realmente o convite. Parabéns e sucesso, doutor. Eu que agradeço. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocor e Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José.
completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.